Bom, maravilhoso esse nosso Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jeová. Missionária Lúcia, graças a Deus. Amados, nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 31. Foram lidos 2 versículos desse capítulo, né, no início do culto. Versículos 20 e 21, dizendo que em tudo que Ezequias fez, em todo o reino de Judá, ele fez o que era bom e reto, e em tudo foi fiel ao Senhor, né, diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso prosperou. Amém. Aleluia. Trabalhar de todo o coração traz a prosperidade. E vamos ler agora uma boa porção desse mesmo capítulo, versículo 2 ao 12. 2 ao 12. Segundo Crônicas. Por isso que eu pedi aos irmãos para manter a Bíblia aberta nesse capítulo, que nós iríamos falar um pouco mais nesse texto, né? Maravilhoso texto desse homem de Deus, a história, a narrativa desse homem de Deus chamado Ezequias, um dos descendentes de Salomão. 31, versículo 2. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. E assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º, quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era seu auxiliar. Louvado seja o teu nome, querido Deus. Nós te agradecemos por essa palavra e nos entregamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor venha nos fazer entender a palavra, revelando, Pai, segredos do teu coração ao coração do teu povo. Humildemente te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Pode assentar-se, queridos irmãos, graças a Deus pela palavra que o Senhor nos traz nesta manhã. E eu quero já dar uma profecia para você, e gostaria que você profetizasse para mim e para os irmãos à sua volta, dizendo: Deus multiplicará a sua semente e destruirá a sua necessidade. Eu digo para você e você diz para mim: Deus multiplicará a sua semente e destruirá a sua necessidade.
Amém? Agora você pode dizer para alguém perto de você: Deus multiplicará a sua semente e destruirá a sua necessidade. Aleluia. Quem está crendo, aleluia, a palavra que sai da nossa boca, na unção e na virtude do Espírito, em concordância, nós ligamos na terra e o Senhor liga no céu. Então neste momento, eu estou crendo que muita gente, além de nós que estamos aqui, muitos irmãos estão sendo abençoados também através da internet, né? Muitos irmãos estarão sendo abençoados através dessa palavra profética de bênção e de vitória, de multiplicação e de provisão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus tem um ciclo de provisão sobrenatural. E nesse ciclo não existe medo, não existe dúvida, não existe incredulidade, não existe confusão nem hesitação. Não pode haver. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus falou: dai e dar-se-vos-á. Então é um ciclo de dar e receber, de darmos e recebermos. Então nós damos a Deus e recebemos a nossa provisão sobrenatural como retorno. Israel sempre foi testemunha disso. O povo de Deus sempre foi testemunha disso, da fidelidade e o retorno, consequência da fidelidade, né? Só que esse retorno ainda vem com acréscimo. Você semeia uma semente e você colhe uma safra, né? Você semeia uma semente, você colhe uma safra. Então é totalmente multiplicado. Essa lei da multiplicação, da semeadura e da colheita, ela vale também na vida espiritual, na dimensão espiritual. Ela existe. Então quando nós contribuímos com algo daquilo que nos foi acrescentado, aquele ciclo continua na nossa vida. Aquela bênção continua fluindo. Deus prometeu lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Então nesse ciclo está a provisão total, o suprimento contínuo de Deus na nossa vida. O que nós damos para Deus multiplica-se tão rapidamente que às vezes a gente não consegue nem colher o rápido o suficiente de tanta bênção que vem, a bênção sem medida, da qual virá a maior abastança, né? Como diz em Malaquias 3,10. Então isso é o agir de Deus, independente dos problemas financeiros que você possa estar enfrentando. Deus quebrará o jugo das dívidas na sua vida. Amém? Eu creio nisso. Eu falo essa palavra crendo nessa palavra. Deus quebra o jugo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele multiplicará e aumentará o que você semear no reino de Deus. É o solo mais fértil. O reino de Deus é o solo mais fértil. Louvado seja o nome do Senhor. De modo que você não terá falta de nada. Glórias a Deus. Deus está com as janelas dos céus abertas, com o coração dilatado para abençoar o povo que está crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os israelitas eram fiéis, enquanto eles foram fiéis e obedientes, honrando ao Senhor com as suas primícias, com os dízimos, com as ofertas, e seguindo os mandamentos, eles tiveram o céu aberto sobre eles, tiveram abundância das bênçãos prometidas na vida deles, viveram o ciclo da provisão sobrenatural de Deus. Aleluia! Agora, quando eles se esqueciam de Deus, desobedecendo a Deus e retendo as primícias, retendo os primeiros frutos, os dízimos das ofertas, então eles passavam a viver sob um céu fechado. Começaram a colher maldições, as quais Deus já havia falado na sua palavra. Esse é o problema. Esse é o problema. Louvado seja o nome do Senhor. O Acaz, rei de Judá, ele reinou na cidade de Jerusalém no ano de 741 a.C. e ele se voltou contra Deus,
fechou as portas da casa do Senhor, e em vez de levar ofertas para Deus, ele levava as suas ofertas para sacrificar aos ídolos nos montes. O pessoal levantava postes, ídolos, com cara de fera, com cara de gente, com carrancas, e levantava nos montes, e o Acais ia para lá oferecer sacrifício para aquelas coisas, e parou de oferecer para Deus. Como resultado, os israelitas passaram a viver sob um céu fechado, no tempo de Acais. Deus entregou aquela nação nas mãos dos inimigos. 120 mil homens foram mortos em um único dia por terem abandonado ao Senhor. Em 2 Crônicas 26, versículo 8, você encontra essa palavra. 2 Crônicas 26, versículo 8. 120 mil homens. De uma outra feita, 200 mil homens, mulheres, meninos e crianças foram levados cativos. Quando o rei Acais morreu, Ezequias assumiu o reinado sobre Judá. E o que Ezequias fez? Voltou-se para Deus de todo o coração. Recomeçaria agora o ciclo da provisão. As mãos de Deus sempre estão cheias para abençoar, mas Ele só abençoa quando nós entramos no ciclo da provisão, e entramos pela obediência. Aleluia. Então o Ezequias abriu as portas da casa de Deus, consertou, reuniu os sacerdotes, os levitas, limpou o templo, restaurou a adoração por meio dos sacrifícios e das ofertas, conforme Deus havia ordenado. Depois ele determinou que o povo de Jerusalém entregasse a porção devida aos sacerdotes e levitas, de modo que esses pudessem se dedicar totalmente à obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O povo ouviu a ordem e imediatamente eles começaram a contribuir generosamente. No versículo 5 da leitura que nós acabamos de ler, né? Começaram a contribuir. Não foi necessário que o rei ficasse pedindo nem implorando, não, tragam por favor. Não, eles mesmos abriram seus corações e começaram a contribuir. Atenderam imediatamente aquela convocação e ofertaram de modo voluntário, liberal, generoso, com alegria, né? Até os que moravam mais distante, nas outras cidades próximas a Jerusalém, nas cidades de Judá, levavam os seus dízimos, levavam as primícias e as coisas consagradas ao Senhor, e apresentavam. E começou a haver uma grande prosperidade, começando pela casa de Deus, começando pelo templo. Essa prosperidade no templo foi gerando a prosperidade também nos campos, no gado, nas famílias. Então durante 4 meses, do terceiro ao sétimo mês, os israelitas continuaram a levar ofertas à casa de Deus, continuaram ali abençoando a casa de Deus, e durante todo o tempo da colheita, as pilhas aumentaram, as pilhas de mantimentos foram aumentando, à medida que os frutos da terra iam sendo levados, as primícias, né, iam sendo levados. Então quando o rei Ezequias foi visitar aquela área ali dos sacerdotes e levitas, onde eles moravam e nas imediações do templo, e viu aquelas pilhas enormes de alimentos, ele perguntou ao sacerdote: o que é isso? Que alimento é esse? E o sacerdote, o principal do sacerdote, respondeu: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado. Deus quer que sobre na casa dele, quer que sobre na tua casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. Quer dizer, eles traziam
e eram abençoados. Tornava a trazer e tornava a ser abençoados. O Senhor tem abençoado o seu povo e esta é a grande quantidade que sobra. Versículo 10, né? E essa é a grande quantidade que sobra. Então, contribuindo liberalmente para Deus, o que aconteceu? Os israelitas foram mais abençoados e cada vez mais abençoados e continuaram contribuindo e sendo abençoados e receberam ainda mais para novamente ofertar a Deus até haver abundância na casa do Senhor. Eles usufruíram a provisão sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pelos ofertantes dizimistas fiéis, não somente desta casa, mas da igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Amém. Louvo a Deus. As necessidades do povo foram supridas. O diabo não quer que o povo de Deus seja abençoado, não, e ele coloca mesquinhez no coração de muitos irmãos, avareza, adoração a Mamon, para que aquelas pessoas não vejam fluir a bênção como Deus quer fazer fluir em suas vidas. As necessidades do povo foram supridas, e a dos sacerdotes e levitas também, das suas famílias também, e dos seus empregados, e os bens tinham de ser empilhados, de tão grande era a multiplicação de Deus sobre aquela nação. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequias o que fez? Mandou preparar galpões, despensas, para poder guardar aqueles alimentos, né, que o Senhor tinha concedido. Enquanto os israelitas entregaram fielmente os seus dízimos, as suas primícias e ofertas a Deus, Deus os abençoou sobremaneira e fez prosperar toda a nação, toda a obra das mãos deles. Deus abençoou as suas colheitas, houve tanta abundância tão grande que não apenas foram supridas as suas necessidades, mas ainda sobrou. Diga para o seu vizinho: vai dar e vai sobrar. Vai dar e vai sobrar. Aleluia. Glória a Deus. Você que está na internet aí, chegue perto de alguém e diga: vai dar e vai sobrar. Se ele não crê, você crendo, você já entra na bênção, você já desfruta a bênção de Deus. Glória a Jesus. Não faltava nada na casa de Deus, e não faltava nada na casa dos filhos de Deus. O que os israelitas tinham não era uma fórmula para suprir as próprias necessidades, mas era um relacionamento com Deus, um relacionamento de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, nesse relacionamento, o que aconteceu? Primeiro, eles reconheciam e honravam a Deus como a fonte da provisão, a fonte da bênção na vida deles. Reconheciam e honravam a fonte. Eles colocavam Deus em primeiro lugar. Primeiro, a primícia. O que é a primícia? É o primeiro fruto. Os primeiros frutos eram trazidos e apresentados a Deus, significando que Deus estava em primeiro lugar na vida deles. Há pessoas que só dão dízimos quando sobra, se sobrar, e não sobra nunca, nunca dá. Aí fica numa posição muito ruim diante do Senhor. Eles colocavam Deus em primeiro lugar, traziam as primícias. Aleluia, Jesus. Dízimo não é resto, dízimo é primícia, oferta é primícia. Eu vejo às vezes nos envelopes de oferta, a pessoa pega a nota mais velha, pega as moedas e bota no envelope, né? Quer dizer, procura a nota mais nova, e às vezes tem gente que amassa a nota todinha para botar dentro do envelope, para fazer volume no envelope. Não precisa. Bota ela retinha, direitinha, para não envelhecer mais ainda aquela cédula. Isso é adoração a Deus. Às vezes a pessoa nem percebe que não está adorando a Deus, está fazendo um negócio assim como se estivesse dando esmola para um esmoler na rua. Não, a oferta para Deus é um retorno do que Deus tem feito em nossas vidas. Aleluia. É uma adoração ao Senhor. Glória a Deus. Então, outra coisa, como ofertar? Ofertar voluntariamente e com alegria no coração, do melhor que se possui.
Eles eram fiéis e obedientes a Deus e a todos os seus mandamentos. Aí qual era o retorno que Deus dava? Qual era o retorno? Qual é o retorno que vem na vida do homem e da mulher que procede assim? Primeiro, Deus os reconheceu como seu povo e tinha comunhão com eles. Não, meu povo, eles estão levando, me honrando, me colocando em primeiro lugar, trazendo as primícias para o meu altar. Então eu vou reconhecer como meu povo, um povo que me ama, que me adora, que faz as coisas espontaneamente com alegria. Aí, primeiro retorno, Deus reconhece aquele povo como seu povo e estabelece uma comunhão cada vez mais íntima com eles. Segundo retorno, Deus abre o seu depósito e derrama bênção sobre eles. Terceiro retorno, Deus ordena que as suas bênçãos venham sobre eles. O quarto retorno, Deus multiplica e aumenta as suas riquezas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse relacionamento entre Deus e Israel, não havia absolutamente medo ou falta. No capítulo seguinte de Ezequias, nós vamos ver um rei que estava, Senaqueribe, um rei Senaqueribe, de uma outra nação que estava muito fortalecido militarmente e estava derrotando todo mundo, estava fazendo uma lenha ali nas nações e ninguém se mantinha em pé diante dele. E lá vem Senaqueribe com o seu exército, e quando chega ali em volta de Judá, o Senaqueribe manda os seus mensageiros que falavam hebraico para chegarem perto da porta da cidade de Judá, de Jerusalém, e começarem a lançar ameaças no idioma para todo mundo ouvir, né? E dizendo que tinha destruído, que os deuses dos outros povos não tinham livrado os outros povos. Como é que o Ezequias estava mentindo para o povo quando dizia que Deus ia livrar o povo? E o cara fez um terror psicológico ali na mente do povo, tentou fazer um terror, mas Ezequias continuou confiando em Deus. E por isso Senaqueribe também foi vencido. Depois os irmãos leiam o capítulo 32 de 2 Crônicas, que vão ver que coisa linda, aquela derrota de Senaqueribe ali diante do exército de Deus, de homens e mulheres de Deus. Então, nesse relacionamento entre Deus e Israel, não havia absolutamente medo nem falta. Olha, muita gente ficou com medo aí nessa situação última aí que houve, dessa crise de alimento, de suprimento. Muita gente ficou com medo. Muita gente ficou apavorada porque chegava no supermercado e encontrava as prateleiras vazias. Em Israel não havia medo nem falta, né? Eles eram fiéis e obedientes a Deus nas suas ofertas e na observância aos seus mandamentos. Então eles sabiam que Deus faria exatamente aquilo que tinha prometido, e creram e agiram com base na promessa de Deus. Creram e agiram com base na promessa de Deus. Pergunte a alguém perto de você: você está crendo e está agindo? Está crendo e está agindo com base nas promessas de Deus? Aleluia! Então não havia medo de fracasso na colheita. Não, Deus falou que nós não vamos fracassar, Deus falou que nós vamos prosperar. Não havia medo de seca. Não, Deus falou que vai mandar a chuva temporânea e a serôdia. Aleluia. Nós vamos prosperar e a nossa vegetação, nossa plantação vai dar certo. Aleluia. Não havia medo de escassez. Não, Deus falou que ia abrir a janela dos céus. Deus falou que ia mandar provisão. Não havia medo da fome ou da inanição. Não, nós não vamos passar fome, porque o nosso Deus proverá. Aleluia! Eles não viviam com medo, mas estavam se alegrando diante de Deus pela provisão abundante que recebiam. O teu medo com relação a teus filhos, com relação à tua casa, ou com relação à provisão de Deus em qualquer área da tua vida, te impede de ver a glória de Deus, porque o medo traz dúvida, e a dúvida impede de ver a glória de Deus, que a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia. Nosso medo impede, ele trava, ele bloqueia o fluxo da bênção. Então esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você, meu irmão, minha irmã.
sem medo, com confiança, com obediência, com fidelidade, com lealdade, com certeza de vitória. Aleluia. Pense nas necessidades que você enfrenta agora. Pense nos problemas financeiros que parecem impossíveis de superar. Aleluia, Jesus. Nas contas vencidas, na renda insuficiente. Aleluia. Deus tornou possível o suprimento dessas necessidades por meio da sua aliança. Deus tem uma aliança contigo. Deus fez uma aliança conosco. Além disso, Ele deseja que você faça aliança com Ele para obter a provisão diária e contínua na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para todas as suas necessidades. Para todas. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Todas. Diga comigo, todas. Todas. São todas as necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela fé, vamos nos aproximar a partir de hoje. Aproxime-se mais do Senhor, numa comunhão contínua, uma comunhão permanente. Não deixe nada turbar a tua comunhão com Deus. Então, nessa comunhão, você vai poder receber dele o que você necessita. Aleluia. Aleluia. Se não tem sido, se alguém aqui não tem sido fiel, não tem sido consistente em ofertar, renove o seu compromisso com Deus. Aleluia, Jesus. Os filhos de Israel renovaram o compromisso e a bênção fluiu. Ah, eu falhei, será que Deus vai ter misericórdia de mim? Será que Deus vai se voltar para mim com misericórdia? Será que Deus vai me abençoar? Renove o compromisso e Deus também abrirá a janela dos céus e mostrará o seu amor e o seu poder e a sua provisão na tua vida. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Passe a ofertar com prazer e com generosidade. Não a nota mais velha nem a de menor valor. Se você tiver notas de um valor intermediário, coloque uma daquelas. Se você crer e quiser mesmo, coloque a de maior valor. Moeda, nem pensar. Só para rasgar o envelope ou o saquinho da oferta dos irmãos, das igrejas que passam o saquinho, né? Então, pesar o braço do diácono, aquela sacola cheia de moeda. Não, oferte algo com maior prazer, com maior alegria na casa de Deus. Aleluia. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças, em primeiro lugar nos seus bens, em primeiro lugar na sua família. Tem tanta gente aí que está seguindo um rumo assim de uma crença tão fraca, que não crê que o filho ou a filha vai ser liberto. Aleluia. Não crê que tem salvação, chora, geme, clama, grita, implora, mas fica só nisso, porque não consegue crer que os filhos são herança do Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua casa, na tua família, nas tuas finanças. Deus vai multiplicar e abençoar tanto o que você entrega para Ele. Entregue seu filho para Ele, entregue sua filha para Ele, entregue suas finanças para Ele, entregue sua vida para Ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que as suas necessidades serão supridas e você terá de sobra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer que nós tenhamos medo ao olhar para as circunstâncias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele quer que cada um de nós veja os problemas financeiros como oportunidades para Ele operar milagres em nossas vidas. Esse é o desejo de Deus na tua vida, operar milagres. Então as lutas, as circunstâncias, as dificuldades são oportunidades gloriosas de nós contemplarmos o agir de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos crer nessa palavra. Assim como Deus foi com Ezequias e com aquele povo, Deus não mudou, nem vai mudar nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Assim como Ele foi, Ele será também contigo se você crer, se você firmar propósitos diante dEle, Ele vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
Eu quero orar pela igreja, quero orar pelos meus irmãos queridos que estão ausentes neste momento, mas estão acompanhando essa mensagem. Soberano e eterno Deus, Pai maravilhoso, Pai querido que estás nos céus, é no nome de Jesus, meu Pai, que a igreja se coloca em pé neste momento, te adorando e concordando, ligando na terra, Pai, a bênção que o Senhor prometeu para os fiéis. Pai, eu oro também pelos nossos irmãos queridos, onde quer que estejam na face da terra nesta hora, serão alcançados por essa mensagem e sentirão o teu poder vibrando em suas vidas, em seus lares, em seus bens, a restituição, a restauração, ó Pai querido, aquele que está renovando a sua aliança contigo, meu Deus, para ver a bênção fluir, para ver o teu milagre acontecer. Ah, Pai Santo, Pai maravilhoso, porque assim nós estamos crendo e tudo é possível aquele que crê. Por isso nós oramos, Pai, liberando bênçãos e vitórias sobre a tua casa, sobre o teu povo, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, amados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.